Olá, sexto ano, estamos aqui nessa semaninha para mais uma aula de produção textual. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade que foi na nossa agenda da semana passada. E iremos também estudar aí um gênero novo, ok? Então, fica atento às explicações e também o que é que vai ser passado para cá. Na nossa agenda, o tio vai explicar tudo bem direitinho, então vamos à nossa aula de hoje. Primeiramente, corrigir a nossa atividade, ok? Então, vamos lá, Então, sexto ano, nós estamos aqui na unidade 7, capítulo 2, nós estudamos o gênero resenha, que é esse gênero textual em que eu vou explicar, eu vou resumir, de certa forma, as partes de um livro ou mesmo contar, aí as partes de um filme, ou como foi o filme, um seriado, e no final eu vou colocar a minha opinião sobre aquele produto, ou seja, a minha opinião sobre aquilo que eu li ou aquilo que assisti, se eu vou recomendar ou não, certo? Então, aí qualquer coisa a gente pode ter como uma resenha, como um filme, um livro, uma peça de teatro, um show musical, uma série da TV, uma novela, Então, tudo a gente pode assistir ou ler e depois fazer a recomendação, se gostou ou não, Então, o texto resenha, ele tem como esse caráter de, primeiramente, eu contar, de uma forma narrativa descritiva e depois a parte que é a minha opinião sobre aquilo que eu assisti ou recomendar ou não. Vimos também toda a estrutura, que os elementos básicos de uma resenha, a gente vai ter uma introdução que eu vou dar a identificação da obra, os dados dos gerais, o autor, certo? O desenvolvimento vai ser o pequeno resumo, a descrição do conteúdo daquilo que eu estou resenhando e a conclusão, que é o último parágrafo, eu vou dar a minha opinião sobre tudo isto, certo? Então, o nosso livro, ele traz como resenha, do filme Vingadores Ultimato, Então, ele dá aqui uma resenha, um trecho de duas resenhas, então a gente vai ver o texto 1 e em seguida o texto 2, certo? Onde a gente vai ter aí a resenha desse filme. Então, vamos lá, Então, no texto 1, o que é dito? Como seguir em frente quando tudo que você conhecia e amava se foi? Esse é o principal dilema de Os Vingadores e os habitantes da Terra no geral. Precisam enfrentar, após falar de dedos de Thanos, que dizimou metade do planeta, o luto e a tristeza fazem parte da vida das pessoas, que tentam e podem seguir em frente. Porém, algumas pessoas não conseguem verdadeiramente seguir em frente, Então, quando a gente tem alguns aí personagens que não conseguem seguir em frente, E vai alegar em uma teoria como consertar tudo, Então, dois grandes líderes dos Vingadores decidem agir, Os Vingadores Ultimato é o filme que veio para encerrar essa primeira fase do universo cinematográfico de Marvel. E com ele temos diversas homenagens aos inúmeros longas e heróis que fizeram parte de 11 anos de história. Então, gente, no primeiro parágrafo a gente vê um resumo bem colocado do filme e o segundo a gente já tem um posicionamento, dessa pessoa. O filme é emocionante do início ao fim, a gente tem aí, já o posicionamento, principalmente porque vemos os personagens que amamos sofrendo com a falta daqueles que não puderam ser salvos, culpa de não terem sido capazes de evitar a tragédia. Então aqui, gente, é o posicionamento desse resenhista, Todos os atores entregam performances sensíveis que deixam claro os sentimentos de dor e os fantasmas que os atormentam. Os encontros entre eles e o apoio mútuo também são comoventes, porque deixam claro que não importa as diferenças que possam existir, a confiança e o carinho são imutáveis. Então aqui a gente tem um posicionamento do texto. Vamos ver aqui nesse texto 2, do mesmo filme. Ao longo desses 11 anos, a Marvel nos entregou erros e acertos. Muito mais acertos, devo dizer, mas soube costurar como nenhuma outra história na qual trabalhou tanto tempo para contar. De origem de heróis de arcos
pegos no meio, de vilões com propósitos a vilões sem credibilidade, de batalhas épicas a filmes que deixaram a desejar na ação. Bom ou ruim, todos os lados e esferas apresentados foram necessários para chegar ao ultimato, e ele chegou avassalador e sem piedade. O encerramento da história dos Vingadores originais tem um impacto muito mais emocional do que visual, né? Sim, as lutas são incríveis, os efeitos são impecáveis, mas é a trama que prende seus olhos na tela e reafirma o motivo pelo qual você acompanhou este universo por tantos anos. E se não acompanhou, pelo menos compensa a sua ida ao cinema para presenciar o desconhecido. Então aqui a gente tem um outro posicionamento, dando e já chamando o telespectador, né, para poder ir assistir o filme para ter essa emoção. Então a gente vê dois posicionamentos bem aí. Então vamos à nossa atividade. Então vamos lá, gente. Primeira questão referente ao texto 1. Responda. Quais informações constam no primeiro parágrafo do texto lido? Gente, a gente viu que a gente tem um resumo, né? As informações sobre a história dos Vingadores. Então, no primeiro parágrafo do texto, conta as informações sobre o momento em que está a história dos Vingadores quando se inicia o filme em questão. Ou seja, ela serve para situar o autor. Então, é aquele mesmo modelo que a gente viu de resenha. No primeiro parágrafo, a gente tem um pouco do resumo da história, certo? Segunda questão, em qual dos parágrafos, vamos lá, em qual dos parágrafos do texto ocorre a exposição da opinião do autor sobre o filme resenhado? A gente viu que é justamente no segundo parágrafo, né? No segundo parágrafo, onde o resenhista faz os comentários elogiosos ao filme, né? Então vamos voltar lá ao texto, só para a gente dar uma conferidazinha, né? Então, como o tio mostrou aqui, ó, justamente nesse local, o filme é emocionante, está aqui na terceira linha, do início ao fim, principalmente por vermos os personagens que amamos, né? Então aqui a gente tem o posicionamento do autor, ok? Seguindo. Terceira questão. O que o autor da resenha pensa sobre o desempenho dos atores no filme? Para ele, todos os autores, sem exceção, entregam performances sensíveis que deixam claros sentimentos de dor e os fantasmas que os atormentam, né? Então, tá aqui, né? Justamente no finalzinho, certo? Todos os autores, sem exceção, se entregam as performances sensíveis, né? Então, tá aqui no finalzinho da folha da página 5 e o iniciozinho da página 6, certo? Aí, seguindo, nós vamos lá. Responda agora as perguntas sobre o texto 2. Então, vamos à quarta e à quinta questão. Ele vai falar sobre justamente o texto 2. Na quarta questão, no texto 2, qual o posicionamento do autor em relação ao filme? Para ele, o encerramento da história dos Vingadores tem um impacto muito mais emocional do que visual, né? E ele considera as cenas de lutas incríveis e os efeitos impecáveis, mas segundo o autor, é a trama que prende aos olhos do espectador na tela, né? Então, o posicionamento do autor aqui no texto 2 é justamente que a história em si pega mais o emocional do que mesmo o visual, né? A quinta questão, no primeiro parágrafo, o resenhista tece comentários sobre toda a sequência de filmes que os Vingadores Ultimato encerra. Qual a opinião dele sobre a série de filmes como um todo, né? Para ele, a Marvel, produtora de filmes, apresentou erros e acertos ao longo dos 11 anos, mas soube costurar muito bem a história que, pois, a contar o Ultimato, trouxe um desfecho avassalador, né? Então, aqui, justamente, ele, no primeiro parágrafo, né, já na primeira linha, ele vem dizendo, né, ao longo desses 11 anos, a Marvel nos entregou erros e acertos, muito mais acertos, devo dizer, né? Então, aqui a gente tem toda esta resposta, certo, gente? Então, essa foi a atividade que ficou para casa, o tio corrigiu agora, né? A proposta, certo? A proposta de produção, né? O tio pediu aí para casa também, né? E foi enviada por e-mail por vocês. Então, agora nós iremos, certo? Ver um novo capítulo, ok? Então, a partir de agora, nós iremos estudar o
capítulo novo para o nosso estudo, ok? Então, depois da correção da atividade de casa, nós iremos ver um novo conteúdo, certo, gente? Então, na nossa aula de produção textual do 6º ano, nós iremos estudar na unidade 8, capítulo 1, um gênero que é bastante fácil, bastante conhecido também de vocês, que é o gênero fábula. Né? Esse texto que tem como base principal ser um texto curto, ser um texto que tem como personagens principais os animais, né? Um texto que vai dar a voz aos animais, que geralmente são estes seres que mais apresentam como personagem da fábula, né? Eles que vão viver as ações e nós vamos aprender com as atitudes desses animais, porque toda fábula ela tem uma moral no final, certo? Então, o gênero fábula ele tem como essa característica de dar aos homens as lições de moral, certo? Lições essas que o homem pode levar para a sua sociedade. Ok? Então, gente, os primeiros textos, né, a fábula, ela tem início lá no período grego, certo? E ela servia justamente que os mais velhos, eles tinham conhecedores dessas histórias e eles ensinavam aos homens, né, principalmente às crianças, contando essas histórias em que os personagens principais eram os seres da natureza, no caso, os animais, em que eles passavam por situações e tinham todas essas histórias a lição de moral. Ou seja, a fábula, ela tem primeiramente o intuito de educar o cidadão na sociedade, certo? Então, lá no período grego, a gente tem essas fábulas, só que primeiramente, né, uma característica do gênero fábula é justamente que o texto ele era falado. Então a gente tem a fábula no trato oral, né? Então eram as histórias que os mais velhos contavam para os mais novos e assim as histórias iam passando por toda a sociedade, né, por geração a geração. Os mais velhos ensinavam os mais novos, certo? Então não é de hoje que nós temos a utilização e o manuseio da fábula justamente para a gente educar as nossas crianças, passar os conhecimentos, né, do que ser um bom cidadão para a sociedade. Beleza? Então, o gênero fábula, ele é um gênero bastante antigo, mas não deixa de ser atual devido à temática que ele trabalha, ok? Que é justamente a conduta do cidadão dentro da sociedade. Então, vamos ver as características do gênero fábula. É uma narrativa alegórica em prosa ou verso, mas a gente tem um contato da fábula mais em texto em prosa, ou seja, o texto realmente contando a história, certo? Esse comportamento antropomórfico, que é isso? Que são os animais que eles vão ter comportamento de homens, certo? Aqui o coelho vai falar, né? A tartaruga vai falar. Então, os animais eles vão ter comportamento de homens, ou seja, eles vão falar. Ok? A apresentação dos aspectos, virtudes, qualidades e defeitos do caráter do homem através do comportamento dos animais. Né? Então, a situação que os animais vão passar nas histórias é justamente mostrando essas virtudes, essas qualidades e principalmente os defeitos do caráter do homem e a gente aprender juntamente com essas histórias o que a gente não deve fazer, né? E se montar dentro de ser um bom cidadão na sociedade. Temática bastante variada, como por exemplo, a vitória da inteligência contra a força, a derrota dos orgulhosos. Então, tudo isso, né, que é de defeito dentro da sociedade, a gente vai encontrar dentro dessas histórias. Por ser um gênero transmitido oralmente, existem várias versões de uma mesma história. Né? Então, gente, como essa história ela foi passada de boca a boca, contada dos mais velhos para os mais novos, a gente sabe que quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim? Então, essas histórias sempre elas sofreram as diferenças,
certo? Então, de aumentarem um pouquinho o conteúdo da história, né? Ou a versão mesmo da história ser contada de outras formas. Então, a gente pode ter uma mesma fábula contada de outras formas, ok? Personagem tipo, que são os personagens das fábulas, são predominantemente personagens típicos, ou seja, que vão representar o comportamento do conjunto de pessoas e não de forma individualizada, né? Então, não é somente uma pessoa que é orgulhosa, são todos os orgulhosos, né? Então, tem toda essa característica. Ó. Alguns exemplos, como a cigarra, ela vai representar todos os irresponsáveis, aquelas pessoas que são desleixadas e cansadas, que não gosta de fazer nada. A formiga vai representar todos os grupos, todos os trabalhadores, né? Então, a gente tem essa característica dos seres humanos para os animais. Apresenta sempre uma lição de moral no final da história. Então, gente, não é só contar a história, certo? Não é só narrar o acontecimento, utilizar os animais como personagens. Uma característica maior, além disso tudo, é justamente a apresentação da lição de moral no final da história. Não tem como a gente escrever uma fábula sem contar a moral lá no final, certo? Então, a estrutura básica vai ser essa. O conto, a história narrada, né? O personagem vai ser os animais e no final eu tenho que colocar a lição de moral. Então, sexto ano, lembrar, quando eu tiver que escrever uma fábula, eu não vou esquecer da moral no final da história, ok? Então, nós iremos ver aqui que, como o tio disse, desde o início do período grego, a gente tem a utilização aí das fábulas, né? Então, existiram alguns escritores dentro da história da fábula que eles vão organizar essas histórias, né? E criar algumas histórias. Então, a gente tem como exemplo o nosso primeiro aqui, que é o Esopo, que ele foi um dos grandes responsáveis por criar essas histórias. Porque como a história ela estava na boca a boca de todo mundo, então não existia a história no papel. Então o que foi que Esopo fez? Ele teve a ideia de pegar essas histórias e colocá-las no papel. Ok? Então Esopo foi o primeiro, né, a colocar essa história no papel, certo? Porque elas estavam só no trato oral. E segundo, nós temos no período europeu, no mundo europeu, né, mais avançado ainda da nossa sociedade, a gente tem o Jean La Fontaine, que ele foi o responsável por colocar as morais em algumas histórias, né? Então, tudo aqui tem mostrado para vocês, né, desde Esopo até La Fontaine, que é o responsável por divulgar, né, e colocar a moral nas histórias como a gente conhece hoje uma fábula, ok? Então, gente, essa moral, né, que vai construir toda a história, né, os personagens passam por esses acontecimentos para nos mostrar esta conduta dessa moral. Muitas delas, elas são formadas dentro dos provérbios, né? E os provérbios são justamente os ditados populares que estão no meio da sociedade como frases curtas que transmitem os ensinamentos retirados da experiência de vida. Ou seja, são os conhecimentos da sabedoria popular. Então, a moral, muitas vezes, eles têm como base os provérbios que estão dentro da nossa sociedade. São ricos em imagens de referência aos acontecimentos do cotidiano, sendo assim aplicáveis a diversas situações do nosso dia a dia. Então, são de fácil memorização e repetição. São frases curtas e simples, né, que vão marcar ritmos e rimas, certo? Que os antigos, né, de autores anônimos, fazem parte da cultura popular de todo o país. Então, gente, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos dos provérbios que poderão montar aí a moral de uma fábula, certo? Por exemplo, a mentira tem perna curta, certo? A ocasião faz o ladrão. Tudo isso aqui são exemplos de provérbios, né? A pressa é inimiga da perfeição. A união faz a força. Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura.
certo? Amigos, negócio à parte. Aqui se faz, aqui se paga. Árvore que nasce torta, morre torta. As aparências enganam. Então, todos esses provérbios, eles podem se tornar a moral de uma fábula, né? E você construir a história em cima dessa moral ou em cima desses provérbios, ok? Então, essa toda é a estrutura do gênero fábula, né? Juntamente com esta moral. E agora, vocês vão ver um exemplo de uma fábula, que é um exemplo que está até mesmo na apostila de vocês, a Assembleia dos Ratos, certo? Só que esta versão da Assembleia dos Ratos, que o material de vocês está trazendo, é justamente do Monteiro Lobato, certo? O nosso Monteiro Lobato, ele é um escritor brasileiro, e como ele escreveu muito para as crianças, existem algumas fábulas que ele criou ou que ele readaptou essas histórias, certo? Para o mundo brasileiro. Ok? Então vamos dar uma lidinha, que é como eu já disse, o gênero fábula, ele é um gênero curto, né? Então é uma historiazinha bastante curta. Então vamos ver como é essa Assembleia dos Ratos, certo? Então vamos aqui, ó. Um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em assembleia para o estudo da questão. Guardaram para isso certa noite em que Farofino andava aos mios pelo telhado, fazendo sonetos à lua. Ou seja, um dia em que o gato, né, estava lá miando à noite. Acho, disse um deles, que o meio de nos defendermos de Farofino é lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se aproxime, o guizo o denuncia e pôr-nos ao fresco ao tempo. Ou seja, se eles conseguissem colocar um guizo na cabeça do gato, né, toda a vida que ele chegasse próximo, eles iam escutar o guizo e todo mundo ia fugir e o gato não ia comer nenhum rato. Não é assim? Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado pelo delírio. Só voltou contra um rato casmurro, que pediu a palavra e disse: está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço do Farofino? Um silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar um nó, o outro não era tolo, todos porque não tinham coragem. E a assembleia dissolveu-se no meio da geral consternação. Ou seja, qual é a moral dessa história? Falar é fácil, fazer é que são elas, né? Ou seja, qual é a moral que a gente tem dessa história? Falar é muito fácil. Falar, gente, é muito fácil dentro da sociedade. Dizer como é que é para fazer é muito fácil. Agora, fazer, colocar em prática, aí, gente, é muito difícil, né? Porque tem gente dentro da sociedade que fala. Mas na hora de fazer, não faz. Não é assim? Então, essa historinha, né, que a gente tem aqui da Assembleia dos Ratos, é justamente essa. Eles se reuniram e tiveram uma ideia, né, que era colocar um guizo na cabeça do gato. Mas quem era que ia ter coragem de fazer a ação? Porque falar e dar ideia todo mundo deu. Agora, realmente fazer o que deveria ser feito, ninguém quis fazer, certo? Então aqui é um exemplo do gênero fábula, né? Vocês têm um texto todo organizado em parágrafos, vocês têm a fala dos personagens e no final vocês têm a moral, certo? Então, este foi o estudo que a gente tem sobre o gênero fábula, certo? E agora, vocês deverão se atentar, gente, ao que o nosso material vem trazer para vocês, ok? Então, lá no materialzinho de vocês, vocês vão encontrar, certo? A nossa atividade, ok? Que vocês deverão fazer, beleza? Então, lá no material, vocês vão dar uma olhada, certo? Vocês vão resolver a atividade que vai estar lá,
disposta, ok? E o nosso material também, ele vai pedir que você escrevam uma fábula, certo? Então, lá no material de vocês, na página 10, ele tem uma proposta de uma fábula, certo? Em que você vai escrever uma fábula, certo? Mostrando aí a importância do planejamento, da justa resolução de problemas. Então, você vai montar a sua fábula, certo? E resolver a sua questão, ok? Então, lá no material de vocês tem mais explicação e aqui também no vídeo de vocês está tudo explicado bem direitinho, ok? Sexto ano. Então, esse foi a nossa aula de hoje, ok? Então, vocês atentem-se a tudo que for pedido na agenda, certo? Um gênero bem fácil, né? As atividades também vocês vão conseguir fazer. O texto, o tio acabou de ler para vocês, a Assembleia de Ratos. Então, façam a interpretação do texto na apostila e em seguida vocês também vão fazer a produção de texto, ok? Uma boa atividade e até a nossa próxima aula.